Buongiorno a tutti, buongiorno Lazzaro. Vi porto i miei saluti in italiano perché il mio portoghese non è assolutamente, valido e buono. Volevo salutarvi e ringraziarvi per aver partecipato a questo caffè della stampa che per la prima volta viene realizzato al di fuori dell'Italia. Ringrazio l'amico Lazzaro Menasce per averlo organizzato. È un appuntamento questo molto importante, i temi che verranno trattati in questo incontro, e ringrazio anche l'architetto che sarà con noi in questo momento, sono di straordinaria e di grande importanza. Non perdo altro tempo, chiudo soltanto augurando a tutti quanti un buon evento e soprattutto ci vediamo a Cersaie che inizierà la prossima settimana a Bologna. Grazie, buon lavoro. Olá, eu sou Lázaro Menache, publisher da revista TAI Brasil. O objetivo deste programa é convidar o arquiteto brasileiro a visitar a Cersaie, que é a maior feira de revestimentos cerâmicos do mundo, trazendo também outros revestimentos similares, como madeira, rochas, mas o foco principal é a cerâmica. Nesse sentido, a revista TAI Brasil tem um trabalho de premiação de arquitetos com seus projetos em cerâmica. Eu costumo dizer que a cerâmica é um material muito bonito, muito atraente, dentro de caixa. Agora, a mão mágica do arquiteto é que torna esse material muito especial. Esse é o objetivo do nosso Prêmio TAI Brasil. Então, a feira Cersaie será realizada de 26 a 30 de setembro. Estamos convidando todos os arquitetos brasileiros a visitarem. Vale a pena, eu garanto, com mais de 30 anos visitando praticamente todo ano essa maravilhosa exposição. Nesse programa, temos um convidado super especial, que é um arquiteto que faz uso de cerâmica de uma forma muito inspiradora. É o Carlos Rossi. Ele, inclusive, já foi ganhador do nosso Prêmio TAI de 2018. E teremos mais surpresas por aí que vocês verão. É esse prêmio que ele ganhou em 2018, que foi um frisson no segmento todo. Esse projeto fantástico de uma piscina que vocês podem ver, onde ele usou as lâminas gigantescas, mas em cortes muito diferenciados. Esses projetos mostram exatamente a genialidade do trabalho do arquiteto. Quer dizer, você tira o produto da caixa e mostra toda a potência que esse produto tem. Então eu gostaria que agora que o Carlos falasse um pouco conosco sobre o seu trabalho e os seus projetos. Vamos lá? Lázaro, muito bom estar com você aqui nesse bate-papo. Primeiro, parabéns aí por essa iniciativa sua de ressaltar, valorizar e mostrar aí o outro lado da cerâmica que as pessoas normalmente não conhecem. Então, esse seu prêmio, que é apoiado pelos principais produtores de cerâmica aqui no Brasil, é um prêmio que estimula os arquitetos a se reinventarem e descobrirem novos usos da cerâmica. Isso é uma iniciativa estimulante e que tem dado esse resultado todo que você tem percebido aí nos concursos, nas premiações e nas divulgações. Então, em primeiro lugar, parabéns por tudo isso. Para o nosso escritório, que é a Carlos Rossi Arquitetura, é um privilégio ter participado de algumas dessas edições desses prêmios. Ganhamos já alguns prêmios, tivemos um destaque especial, conforme você comentou, na edição de 2018. E esse projeto que você mesmo mostrou na revista, que a gente vai ver um detalhe da imagem agora, ele realmente foi desafiador. Por que desafiador? Porque imagina que era um empreendimento numa localização muito especial de São Paulo, um empreendimento importante, e a minha ideia é que a gente viesse com o mesmo revestimento de halls, corredores, e o mesmo revestimento entrasse na piscina. Evidentemente, todo mundo sabe que quando se trata de piscina, você tem vários quesitos que são necessários ter uma atenção especial, como total impermeabilidade, vedação, não manchar, resistência à abrasão, não ter nenhum tipo de alteração
um eventual uso de cloros ou outros produtos químicos. Então, tem uma sucessão de elementos que tem que ser cuidados. Então, nesse caso, a gente pediu o apoio tanto do representante nacional quanto da indústria na Espanha, para que ela endossasse o uso do material no formato que a gente queria. E após ter um endosso, uma aprovação, então a gente ficou bastante tranquilo e fez e passou a desenvolver as possibilidades, né? Como o produto, como foi mencionado, chama-se V-House, ele tinha um grafismo sempre baseado em V. A gente pode ver até que tem como um coroamento no prédio metálico que sempre faz essa alusão ao V, que era o brasão da marca, né? E a gente achou que seria muito bacana, então, até para criar uma piscina emblemática, trazer esse DNA do empreendimento para dentro da piscina. Então pegamos eram grandes lâminas, né? O que facilita bastante. E isso foi feito um trabalho artesanal na marmoraria que corta isso, ou um bom instalador de cerâmica. Foi seguido uma paginação que segue a mesma logotipia do empreendimento, que é o V, né? A gente escolheu tons que se destacassem, mas que não fosse muito o contraste não fosse muito intenso, de maneira que se tornasse cansativo ao longo do tempo. E o resultado foi muito interessante. A gente usou também no corredor principal, na circulação, que é uma galeria com obras de arte, etc., que interliga todos os espaços. E até hoje, né, esse é um projeto que já tem um tempinho, até hoje a gente ouve muito elogio aí do empreendimento, do resultado. E cada vez que eu vou lá em reuniões que a gente tem periodicamente, é um privilégio, é sempre uma satisfação ver o resultado e a forma como ele está até hoje, né? Falando um pouquinho do nosso escritório, o Lázaro me perguntou, brincando, aí como começou tudo. Eu sempre culpo um pouquinho meus pais, porque eles, na época que que eu era bastante novo, aí muito criança, a gente ganhou um jogo maravilhoso, né? Não sei se posso falar jogo ou não, mas um Lego, né? Então a gente ganhou um Lego bastante rico em peças e possibilidades. E para nós era um dos brinquedos atrativos mais interessantes, não só para mim, como para os meus irmãos. E aí você começa a construir uma coisa, uma casa, outra. Então essa ideia de você criar, de você sentir a volumetria acontecendo e desenvolver diferentes soluções, acho que isso estimulou muito a criatividade o interesse pela arquitetura. Talvez tenha mais embasamento até para dizer isso, porque os três irmãos acabaram fazendo e se formando em arquitetura, né? E foi até interessante, fizemos belas artes, os três na mesma classe, no mesmo semestre. E então era uma coisa que chamava atenção por serem três irmãos juntos, escolhemos a mesma faculdade, no mesmo período. Foi muito bom. E, enfim, e de lá para cá foram vários desafios. O escritório teve a oportunidade, privilégio de atuar em alguns países. A gente tem projetos nos Estados Unidos, na Europa, na África, enfim, no Brasil, aí praticamente norte, nordeste, tudo praticamente espalhado pelo Brasil. E a identidade do nosso trabalho, que um dos principais objetivos é que a gente nunca perca o toque de alfaiataria, né? Nosso escritório não tem nenhuma preocupação em escala, em grande escala. A ideia é que os projetos realmente ainda sejam costurados e que atendam a necessidade individual de cada cliente. Isso repercutiu em vários prêmios importantes, nacionais, fora da Tile. A gente teve várias premiações também internacionais. Eu destacaria um prêmio que a gente recebeu em Dubai, onde se classificam em primeira instância por países, depois, se você ganhar no seu país, você disputa por continente, aí era América do Sul, América do Norte. Se você ganhar nessa segunda etapa, você vai para a final era em Dubai, e a gente pegou o primeiro lugar na categoria que havia inscrito. Então, isso foi uma alegria para nós, uma satisfação de reconhecimento do trabalho da equipe. E alguns anos
após esse prêmio, a gente recebeu o mesmo prêmio também, passando por essas etapas, a gente pegou o primeiro lugar também de novo, fomos premiados em Londres. E outra coisa que eu diria também, que é um aprendizado para a gente e uma oportunidade, fomos escolhidos algumas vezes por incorporadoras, as principais incorporadoras do Brasil, para desenvolver um conceito junto com marcas reconhecidas internacionalmente. E isso para nós foi uma grande satisfação, porque entendia-se que a fusão da marca e do nome com o conceito que a gente aplicava, buscando um, um requinte, né, no projeto, na elaboração, que era um entendimento de que essa fusão seria o adequado e o ideal para o produto que eles queriam lançar. Então a gente se sentiu bastante honrado. Inicialmente nós desenvolvemos um produto junto com o estúdio Pininfarina, que é super conhecido não só pelos carros, Ferraris, mas design de peças, barcos, etc. Então a gente teve alguns trabalhos desenvolvidos junto com o estúdio Pininfarina. Tivemos também com a Yuji Philip Stark também alguns projetos no Rio, São Paulo, que aí já como mesclar essa elegância com aquele ousadia do Philip Stark. Então, como fazer um equilíbrio disso pensando no potencial cliente para esse produto, né? E recentemente também com o estúdio de Londres, e recentemente fomos convidados e desenvolvemos o primeiro produto Lamborghini aqui em São Paulo. Então, com a curadoria de Tonino Lamborghini, interagindo, trocando ideias, informações, e ficamos muito satisfeitos aí pelo depoimento do Tonino, tanto do Tonino quanto do filho dele, que é o Ferruccio Lamborghini, de que o produto que a gente estava desenvolvendo era 100% alinhado com a marca, com os princípios da marca, com o requinte, com preocupação, sofisticação. Enfim, eu acho que esses desafios, eles trazem motivação para a gente, e muitas vezes alguns não dão certo, depois dá mais certo do que a gente imaginava. Tem uma história aí, Lázaro, mas aí vai gastar um tempão, uma outra hora a gente pode conversar, de momentos desafiadores de onde parecia que tudo tinha ido por terra, né? Que lá no começo da carreira, onde você sonha com uma coisa e por algum motivo X, aquilo foi por água abaixo, parece que sumiram as oportunidades, mas aí elas ressurgiram de uma forma muito mais brilhante, muito mais bacana. Então eu só tenho que agradecer a Deus e a equipe, porque nesses anos aí a gente tem tido experiências aí incríveis. Mesmo projetar na África, igual a gente falou, como conhecer as características do povo africano, as texturas, as cores, e mesclar isso com o que o cliente, que é um banco internacional, objetivava. Enfim, acho que todo esses detalhes trazem um enriquecimento para nós, primeiro como time, né? E depois a satisfação do cliente é uma coisa que realmente realiza e coroa o nosso trabalho. Ano passado a gente inaugurou um lounge no aeroporto de Guarulhos. Hoje deve ser o maior lounge VIP lá do aeroporto, que a gente foi contratado inicialmente pelo próprio grupo, pelo aeroporto, e depois, por questões estratégicas, eles passaram esse espaço para uma empresa grande desse segmento internacional. E aí, uma empresa já consolidada, com lounges em Dubai, então, em vários países do mundo. E aí, como a gente tentar passar um toque do que a gente viu que eles tinham, mas com o nosso DNA e vendendo a nossa brasilidade, né? Eles gostaram muito da ideia. Então lá a gente tem produtos que foram elaborados justamente realçando, valorizando a nossa fauna, a nossa flora, e mixa com revestimentos diversos, madeirados, tom, enfim. Evidentemente, todos esses projetos, a gente mescla vários materiais, e a cerâmica ela cabe em todos, e ela é usada em vários espaços desses projetos que a gente mencionou, de forma a compor com o contexto que a gente está propondo, né?
E eu diria que esse produto que a gente fez, que está lá no aeroporto de Guarulhos, todo mundo está convidado a conhecer, que é o Plaza Premium. Ele é um lounge que você pode acessar, privilegiado, porque ele está de frente para a pista. Então você tem a luz natural, você vê os aviões decolando, pousando. E agora, recentemente, a gente foi convidado, através de uma conversa que se estende ao longo de uns 3 anos por uma empresa canadense, a desenvolver como seria o quarto terminal, vamos dizer assim, de Guarulhos, né? Então, ele é um terminal menor VIP. Então, ele é um terminal que ele procura realmente ser diferenciado dos outros lounges VIP. Porque ele tem até ele tem um serviço que busca, desde uma busca especial e diferenciada na sua casa, você não se preocupa com bagagem, com despacho, com nada, e você, quando vai para esse terminal, você tem todo o suporte, seja de a parte de Polícia Federal, de Receita, de Duty Free, você tem tudo nesse terminal para as pessoas, a ideia é que nunca peguem fila, e de lá mesmo, você já tem na área de ar, que chama que é a área da pista, você já tem outros veículos da própria empresa que te levam até o avião. Ou seja, você não passa por nenhum dos terminais, você não pega fila e você sai da sua casa e entra no avião. As pessoas despacham sua mala. É um produto que não existe ainda na América do Sul. Esse é um primeiro, então é muito desafiador, porque a gente tem obstáculos de acesso, versus legislação. Mas isso eu acho que é motivante e traz uma bagagem, uma experiência incrível. Enfim, isso é um pouquinho aí do que a gente tem feito. E eu até gostaria, como a gente está aqui na Casa Brasileira, eu gostaria de depois até poder mostrar para vocês, Lázaro, alguns detalhes do uso aqui, que foi um grande diferencial de como a gente pode usar a cerâmica de uma forma elegante, diferenciada, chique. Eu acho que aqui a gente tem muita coisa importante para mostrar. Bom, Carlos, muito obrigado, hein, por essa belíssima explanação. Você deixou pouquíssimo espaço para o repórter aqui, mas vamos lá. Desculpa, vou pedir para o nosso mestre da edição Não, cortar. não tem problema, foi maravilhoso. Nós vamos querer, inclusive, nós vamos conhecer esses detalhes aí de casa pro. Isso me lembrou uma do Calatrava, né? Que é lá Calatrava, de Valência, né? sim, Que ele projeto conseguiu incrível. projetar um aeroporto que o cara saía do avião, ia para uma sala e ficava lá 40 graus negativos, né? Quer dizer, o arquiteto tem que pensar um pouco no lado humano. Sim. E por falar em lado humano, antes da gente entrar na conversa da cerâmica, quero te fazer uma pergunta. Você falou de África. Você chegou a conhecer o Francis Diebe Dokere, o Pritzker desse ano? Não tive oportunidade de conhecê-lo, né? Realmente o trabalho que ele faz é incrível, que ele começou com Muito um projeto humano. até social, né? Um projeto social e que é um diferenciado, como tratar projetos sociais, mas com uma elaboração como se fosse É uma incrível. escultura, né? Não é porque muita gente tem a visão, é uma coisa social, vamos fazer o básico, não vou gastar tanta energia nisso. Então ele realmente, Eu tive com ele na Xersai. que Ele foi um maravilha, dos convidados da Xersai. que Eu não, maravilha. não me recordo exatamente o ano, mas é um cara formidável. Sim. Mas, Carlos, vamos lá. Eu queria te perguntar uma coisa. Como é que você enxerga o revestimento cerâmico como um elemento arquitetônico nos teus projetos? Qual é o diferencial do material? Hoje, ele substitui com facilidade vários outros materiais, tem uma pegada de sustentabilidade que eu quero depois ouvir você sobre isso. Quer dizer, ele substitui rochas, ele substitui madeira, e ele tem a própria cerâmica como a gente conhece, aquela coisa esmaltada, colorida, com várias leituras em várias partes do mundo. Como é que é o revestimento cerâmico para você? Lázaro, eu falaria que o revestimento cerâmico, não só para mim, como acho que para a maior parte dos arquitetos, ele tem tido uma evolução significativa e impressionante. Então, se eu for voltar alguns anos aqui, eu diria que eu tinha um certo preconceito ao revestimento cerâmico. Então, com exceção de algumas áreas onde realmente tinha que ser o revestimento cerâmico, a gente sempre optava por outras soluções de revestimento, porque parecia que a gente perdia um pouco da nobreza ao uso de Tá. cerâmica, né? Mas a indústria cerâmica ela evoluiu absurdamente.
não só em soluções estéticas, como em soluções práticas, né? De a resistência à abrasão, resistência à permeabilidade. Então, todo o desenvolvimento, os formatos, né? Quando, quando surgiu a primeira grande lâmina lastra, a gente olhava para aquilo ali, como é possível? Uma peça muito maior do que as peças De três rochosas, né? pessoas É só para muito colocar. maior que uma lâmina de granito, de mármore, né? Tá. Realmente, exatamente. Então, no começo tinha dificuldade de como assentar esse piso, etc e tal. Mas eu acho que foi um dos divisores de águas, eu acho. Porque quando a gente começou a ter cerâmica de 1,20 por 1,20, 3,60 por 1,20, começou a abrir um leque de possibilidades que a gente não tinha. Né? Fora isso, as estampas, conforme você mencionou, que horas elas reproduzem rochas, horas reproduzem madeira, etc. E cortem, e às vezes com uma similaridade tão grande que isso passou a ter outros olhos pelos profissionais. E as pessoas que mencionavam, não, isso é uma. Que ali. Que fazia um paralelo no uso da cerâmica à economia no projeto, hoje isso não é uma verdade. Até porque os revestimentos, muitos deles são bem mais caros do que a maior parte dos mármores e granitos. Então hoje a escolha, lógico, a cerâmica ela é tão abrangente que ela pega desde soluções econômicas até soluções sofisticadíssimas, né? Mas hoje o uso do revestimento cerâmico não está mais aliado à economia no projeto, né? Ele pode também ter essa função, mas ele tem todas essas outras que a gente comentou. Entendo, entendo. E, inclusive, o que você citava sobre os grandes formatos, uma coisa bacana é que eles conseguiram diminuir a espessura sem perder a resistência. Com isso, uma placa de 1,20 m por 1,20 m pode ser levantada por um único assentador, né? Muito interessante. E como é que você vê a questão de sustentabilidade, o conceito que você tem de sustentabilidade na arquitetura? Hoje a gente fala muito de ESG, sendo que o E, que é o environmental, que é o ambiental, é o mais presente, com o uso de resíduos, reciclagem, essa coisa toda. Como é que você vê no conceito da arquitetura, qual a importância que a arquitetura tem no conceito de sustentabilidade especificamente e, em particular, com relação à cerâmica? Como é que você vê essa coisa toda? Ok. A gente vê, você tem várias matérias que qualquer um tem acesso, que as principais indústrias cerâmicas, elas têm procurado estar comprometidas com a sustentabilidade através desde da extração, da reposição, da, dos equipamentos, das máquinas e, por fim, do produto em si, né? Uma das coisas que a gente até estava comentando agora há pouco, Lázaro, é a questão de que as rochas, quando você extrai, você realmente está alterando os relevos, a natureza, você está fazendo uma. Você tá interferindo de uma forma não possível de repor. Né? No Porque caso, a cerâmica você também extrai, né? você também extrai, Mas mas. é mais baixo, né? Exatamente. É mais baixo e a ideia. Menos baixo, né? Mais rápido. Mas hoje a preocupação de você repor, você é, alterando o mínimo possível os espaços de onde são extraídas as substâncias. Então, existe essa preocupação com a reposição de uma forma harmônica para haver menos impacto, né, na natureza. E, enfim, eu também, fora o resultado em si da peça, que os materiais que de um modo geral não tem absorção, que não tem abrasão, você tem menos preocupação com manutenção, com até uma limpeza mais fácil. De uma forma ou de outra, acaba também interferindo na sustentabilidade, uma vez que você usa menos produtos químicos, onde você tem um resultado mais fácil, enfim. Você tem diversos pontos que a gente poderia acompanhar que têm sido observados e procurados se preocupar cada vez mais na indústria cerâmica. Ok. Nós estamos aqui num projeto do Carlos, da Casa Brasileira, que é um apartamento decorado
pronto para morar, você pode vir aqui adquirir o apartamento. Eu estou na lista, mas eu sou o último da lista, né? Por uma questão pecuniária, mas o apartamento é belíssimo. O Carlos vai nos mostrar esse apartamento já já. Nós vamos dar um pequeno giro. Vamos ver, inclusive, a piscina lá embaixo. E eu queria deixar aqui registrado o convite a você, arquiteto brasileiro, representado pelo nosso amigo Carlos, obviamente não limitado a ele está como o nosso porta-voz dos arquitetos brasileiros para visitar Xerçai. Não deixe de visitar. A Xerçai vai ocorrer do dia 26 ao dia 30 de setembro e certamente vai ser um deslumbre para os olhos. Vamos conhecer um pouco esse projeto aqui, a Casa Brasileira? Bom, para esse passeio na Casa Brasileira, com o nosso amigo Carlos, concordamos em convidar a nossa querida Beatriz Biabauer, que é a responsável do marketing do Rossi, e nos ajudou, inclusive, a colocar todo esse programa de pé, com a preparação e tudo. Devemos muito à Bia. Então, agora nós vamos conhecer, eles vão nos contar um pouquinho detalhes desse projeto que são muito interessantes sobre o aspecto cerâmico. Carlos, com você o comando do espetáculo. Vamos dar uma circulada em algumas coisas para mostrar na prática o uso, então, né, diferenciado. A Bia já está acostumada também, porque ela coordena todas as fotografias e imagens, então já é quase que uma arquiteta. Quase me formando. Mas, primeiro eu queria destacar aqui esse piso. Ele foi instalado no tamanho real dele. Então, olha a importância que você tem na dimensão, na largura, no comprimento, diminui as juntas, ele fica um material muito mais importante. Outro diferencial é que é um material tão bacana, e eu diria que é nobre, né, pelo resultado, pela textura, que a gente procurou valorizar essa empena, essa parede que sobe, destacando, que ela solta aqui esse elemento, destacando o bar e esse móvel que a gente desenhou, no mesmo material. Então ele vem e ele sobe na parede, dando um destaque e compondo com os revestimentos de madeira. Então, como eu mencionei agora há pouco, os diferentes usos de uma forma harmônica, né? Que é a mesma peça, a mesma lâmina que está no piso, a gente tem um destaque na parede e aqui a gente usou a mesma peça, a mesma lâmina para revestir os tampos. Então isso aqui acaba parecendo um grande bloco, né? Acaba parecendo um grande bloco maciço e com a instalação em 45 graus valoriza mais ainda e traz essa suavidade assim de não uma diversidade grande de revestimentos. A gente gosta muito de uma coisa mais clean, um pouquinho aconchegante, mas não muitas texturas misturadas, né? Então isso aqui facilitou muito a nossa vida e nosso conceito, nosso DNA em aplicação de materiais que tragam essa ambientação. Então, só para mostrar dentro da praticidade, a gente tem todo o suporte da cozinha, pia, toda a estrutura lá, mas ao mesmo tempo com uma proposta aqui que seja uma cozinha. Quando essas portas são portas pivotantes, deslizantes, quando elas correm, a gente tem a cozinha isolada, mas quando elas estão abertas, como agora, eu tenho a oportunidade de cozinhar aqui conversando com os amigos, assistindo alguma coisa na televisão. E aqui eu tenho um suporte que a gente fez da mesma lâmina, que a gente recortou. E aqui eu tenho então escondido, que é um tampo, se transforma numa cuba auxiliar, né? Então se transforma numa cuba auxiliar, onde você tem toda a estrutura para pilotar aqui, comandar aqui, virar o chefe aqui para os amigos. Lembrando que o Lázaro comentou no começo da nossa bate-papo, do momento em que uma cerâmica deixa de ser placas que estão dentro de uma caixa, a criar uma diversidade de opções, né? E muitas vezes tornando-se até uma peça escultórica, né? Eu gosto muito desse lavabo, o tampo que a gente projetou. Olha, eu acho a sutileza, a riqueza dos detalhes aqui. Você tem um bit que solta o tampo, você tem um bit interno. Isso, junto com a textura que foi escolhida aqui na composição,
veio complementar totalmente aqui a proposta do banheiro. Então, a sofisticação dela com a sofisticação dos metais, dos revestimentos, todos trazem um diferencial totalmente a esse espaço. É o banheiro senhora, na suíte master, e eu gosto muito desse revestimento. A gente escolheu lá detalhadamente onde a importância desses veios, desse desenho, trariam ao mesmo tempo uma riqueza, mas de uma forma elegante e sutil, né? Então, a composição, a paginação, depois a gente acabou destacando nesse nicho que ele vem debaixo do espelho e ele estende aqui junto à banheira e no box. Então, eu acho que o contexto todo ele é harmônico com a proposta da casa, mas ele tem uma personalidade individual. A mesma riqueza de detalhes de bits no tampo, na parte frontal, enfim, eu acho que essa preocupação nos mínimos detalhes que trazem um resultado diferenciado. E agora nós vamos conhecer a aplicação na área externa. O Carlos Rossi fez a especificação desse material para uso em piscina. Carlos, mostra aí pra gente. Olha, a preocupação aqui foi a arquitetura do Pablo Slemison, que é um craque, um amigo. E a nossa preocupação do revestimento é que viesse a compor com a fachada, que ela se apropria muito do concreto aparente, né? Essa busca de brasilidade. E aí, então, a gente quis trazer o mesmo revestimento que vem nas áreas comuns, trazer o mesmo revestimento para a piscina. E deu um resultado incrível, né? Que fica uma piscina muito mais clean. Lázaro, eu quero te mostrar em detalhes aqui. A gente sente o degradê, por causa que a coloração, na verdade, vem da intensidade da água, né, do volume de água. E isso aqui é limpo de dia e à noite acho que é mais bonito. E aguardamos vocês para que saia de 26 a 30 de setembro em Bolonha, na Itália. Não percam!